Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começa agora mais o programa Ponto de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, nosso querido Capitão Neves, com uma convidada muito especial. Hoje nós estamos recebendo a Luana Garcia Maran, coordenadora do PROCON local, para falarmos sobre uma ação que o PROCON irá realizar no próximo dia 11 de outubro aqui em nossa cidade. Trata-se do PROCON Móvel em Tupã. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do PROCON e mais um serviço que será oferecido à população, né, capitão? Hoje em dia sabemos que há muitas dúvidas e também a população precisa de um auxílio, né, de orientação, porque hoje em dia nós sabemos das brigas, pessoas que não têm, de repente, um retorno de empresas, né, abusos por parte de empresas, e o PROCON está aqui para auxiliar, né, a população, e essa ação será de extrema importância, até porque será uma unidade móvel que estará aqui na nossa cidade, né, atendendo a população, tirando dúvidas, orientando, encaminhando. Isso é realmente muito importante e com o apoio da Câmara Municipal também. Bem, obrigado, amigo Glaucio, obrigado, Luana, por estar aqui novamente, com a finalidade de divulgar esse evento que será realizado, sempre pensando no benefício do povo de Tupã. E a TV Câmara, que é o instrumento que representa a Câmara Municipal, não poderia estar ausente nesse evento como uma forma de levar a informação, a facilidade e assim resolver os problemas daqueles que, às vezes de se dirigir lá à sede do PROCON, nós vamos ter a oportunidade do PROCON ficar mais próximo, num local de mais acesso para as pessoas poderem aqui. Muito obrigado pela sua participação e pela sua possibilidade de informar essa informação ao povo de Tupã. Luana, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista aqui na TV Câmara, a convite do vereador Capitão Neves, aqui representando o PROCON. E realmente uma ação bem legal, né, para tirar um pouco, né, do atendimento no espaço de vocês, no prédio de vocês e aquela maior proximidade à população, oferecendo esse serviço diferenciado. É uma unidade muito bacana, com toda a infraestrutura, para receber com muito carinho a nossa população. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito bom poder estar aqui falando sobre esse trabalho do PROCON Móvel, que é que nem vocês falaram, é uma maneira de descentralizar o atendimento, que em vez de ficar só focado lá no prédio, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o PROCON ele fica mais perto da população, com esse ônibus, que chega lá com toda uma estrutura para fazer o atendimento, está orientando a população, tirando dúvidas, registrando as reclamações que o público tem sobre os produtos, serviços, financiamentos, serviços bancários, toda essa parte de atendimento ao consumidor vai ser feita lá no dia 11 na Praça da Bandeira. Luana, eu acho que nós poderíamos iniciar o programa explicando realmente o papel do PROCON, né? Como que ele funciona, né? Essa ferramenta tão importante. Porque pessoas, como você disse, têm reclamações, de repente reclamações de serviços que não foram realmente cumpridos, de repente alguma empresa que não cumpriu um contrato e o cliente está descontente e busca uma solução e o primeiro órgão a procurar normalmente é o PROCON. Então, como funciona o trabalho do PROCON? O PROCON ele recebe essas reclamações, registra essas reclamações e eu acredito que tem um segundo momento onde o PROCON realmente vai atrás e tenta solucionar de alguma forma. Explica um pouquinho o papel do PROCON realmente. O PROCON é um órgão administrativo que ele tem exatamente essa função de intermediar a reclamação do consumidor, que é a parte mais fraca da relação de consumo, né? E ele chega no PROCON com a sua reclamação, seja por produto, telefone. E inicialmente a gente vai fazer uma tentativa mais simples de entrar em contato por telefone com a empresa. A gente tenta convencer a empresa, fazer um acordo, não tendo resolução dessa maneira simples, a gente monta um processo administrativo, notifica a empresa a respeito do acontecimento, pede que a empresa faça uma defesa administrativa na qual ela explica o porquê isso está acontecendo, dê as justificativas dela, e se mesmo assim a empresa não apresentar nenhum tipo de argumento que seja, que explique de maneira clara o que aconteceu, dando uma resolução para o consumidor na qual ele entenda o acontecimento, a gente pode encaminhar às vezes para uma fiscalização, pode orientar o consumidor aí para o judiciário. Então a gente faz toda essa orientação e essa intermediação de tentar administrativamente resolver o problema do consumidor. E a pergunta que não quero calar, né, capitão, que eu já fiz algumas entrevistas com a equipe do PROCON, há anos eu estou aqui na TV e a pergunta é sempre a mesma e, por incrível que pareça, a resposta normalmente também, né, tem sido a mesma. Eu só queria que a Luana me confirmasse.
no ranking de reclamações, ela tem risada, já sabe, já conhece. Já tem essa resposta. No ranking de reclamações, quem que está encabeçando atualmente? Atualmente, o que a gente mais recebe é de telefonia. Não tem jeito. Normalmente, mas também é a que resolve mais fácil. Verdade. Também. As empresas normalmente Mas têm no um bom passado não muito relacionamento. distante, Era mais difícil. Era um pouco mais difícil, Hoje né? em dia as empresas de telefonia elas estão mais abertas a fazer um acordo rápido, tentar resolver de maneira mais rápida o problema do consumidor. Mas aqui normalmente o quê? São serviços que foram, que estão na fatura e que não foram contratados? Quais são os tipos de reclamação no que tange a telefonia? Tem de tudo. Tem desde dificuldade de realizar cancelamento, cobranças indevidas de serviços que o consumidor não solicitou, mudança de planos sem autorização do consumidor também tem bastante. Agora, Chamadas que o consumidor desconhece, que aparecem na fatura. Tem bastante coisa. Quer dizer, eu só confirmei a minha suspeita, porque realmente a gente sabe que hoje é só você ligar a TV, né, e acompanhar aí a briga entre as operadoras, uma quer oferecer, cada hora tem um serviço diferente, mas tem que tomar alguns cuidados na contratação desses serviços, um acompanhamento, para não ter surpresas no final do mês, né, capitão? O problema é esse, o celular é um instrumento que necessário, né? Necessário, e hoje até na mão de quem não é necessário é o que mais tem, né? E uma coisa também que até, como o Grosso tem uma pergunta que às vezes a pessoa, apesar de você já ter vindo aqui, né, claro, mas a pergunta é, tem algum custo para o cidadão que procura o PROCON para poder fazer todo esse, porque isso aí que você enumerou, cadastro, realmente o cara procura um advogado, né? Então, em vez de procurar um advogado, tem que procurar o PROCON, né? E depois é que vocês vão orientar outra coisa. Uma outra coisa que eu vejo também é telefone, liga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tem alguma forma da gente minimizar esse problema? Telemarketing, né? Telemarketing. Liga em casa 1h da manhã. Com relação ao atendimento do PROCON, ele é feito de maneira totalmente gratuita. O consumidor que vai lá buscando um auxílio, em todas as tentativas que o PROCON faz, o consumidor não tem nenhum gasto. Que bom. E com relação ao telemarketing, realmente é uma coisa que a gente tem bastante reclamação. E o próprio PROCON, ele disponibiliza uma ferramenta para que o consumidor bloqueie esse tipo de chamadas. No próprio site do PROCON, o consumidor consegue fazer um cadastro no bloqueio de telemarketing. Ele vai colocar os números dele, da casa, do celular, e as empresas, elas são proibidas de fazerem ligações para esses números de telefone. Então, é uma ferramenta bem interessante para aquele consumidor que está bem sendo incessantemente interrompido, atrapalhado com essas ligações. É uma forma dele solicitar que pare. Quer dizer, então, que a pessoa chega lá, faça o meu número de telefone, estou dizendo que ele é proibido receber esses... Que legal, isso é bom, porque é uma ferramenta que as pessoas não sabem, porque liga meia-noite e não sei o que mais, tal. Então, perturba e a gente fica lá, às vezes está numa reunião, está no lugar, aí toca. Acaba sendo inconveniente, né? É inconveniente. Luana, outra pergunta aqui, eu vi que entre as áreas que vocês recebem reclamações, eu estou vendo aqui que tem um item que realmente é uma questão que é preocupante, que é a questão dos planos de saúde, né? Hoje a perspectiva de vida hoje tem aumentado bastante, hoje as pessoas vivem mais, né? Há uma população maior agora de idosos em todo o Brasil e no mundo no geral, né? Então, isso aí acaba encarecendo muito mais os planos de saúde. Alguns planos, na hora de vendem uma coisa e na hora de entregar é uma outra coisa, e a pessoa está ali com um problema de saúde, tem que resolver para ontem, não pode esperar, e aí começa aquela briga entre entre a operadora e o paciente. Normalmente acabam buscando também uma solução através do PROCON. Como está a questão dos planos de saúde? Qual que é a sua visão? Isso aí tem aumentado muito? Há ainda uma boa convivência entre os planos de saúde e os pacientes? Como que está essa situação? Aqui em Tupã, a gente não tem muitas reclamações a respeito dos planos de saúde, não é uma coisa muito recorrente. Mas quando acontece, a gente sempre busca essa intermediação de ligar imediatamente para o plano, tentar solicitar a resolução da demanda do consumidor, porque como você falou, o consumidor quando aparece com um problema de plano de saúde, ele precisa de uma resolução para ontem, que normalmente é uma situação de emergência. E a gente sempre consulta o rol da ANS, que tem aquele rol de atendimento obrigatório, que o plano não pode se recusar a cumprir, e se mesmo assim o plano continuar recusando, a gente caminha o consumidor para uma demanda judicial,
para solicitar, às vezes, um mandado de segurança, uma medida liminar, para que consiga resolver a sua situação de maneira mais célere possível. E uma avaliação, no ranqueamento, uma avaliação entre as reclamações que vocês recebem e o resultado final, o resultado tem sido positivo? Qual que é o índice de resolução quando vocês recebem essas reclamações por parte dos consumidores, do cliente? O PROCON ele tem um índice de resolução muito alto. A maioria dos nossos atendimentos, inclusive, são resolvidos de maneira praticamente imediata com a tentativa do telefone. São poucos os casos que a gente acaba tendo que realizar a notificação e encaminhar administrativamente para a empresa. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma faixa de mais de quase 90% de resolução dos casos. É um índice bem alto. Né? Com certeza. E antes de encerrarmos esse bloco, eu também gostaria de perguntar uma questão, a questão do Código de Defesa do Consumidor. Algumas empresas têm um manual, tem um exemplar ali no balcão, para que as pessoas tenham acesso e realmente respeitam o cliente. Mas tem muita gente também que não está nem aí. Por exemplo, a gente sabe que tem empresas aí, ainda mais algumas lojas aí que você compra um produto e para trocar é complicado e tem toda aí uma norma, tem alguns critérios. Eu queria que você falasse, antes de encerrarmos esse bloco, sobre aquelas regrinhas básicas, né, de troca, de devolução, o que pode, o que não pode, os prazos, até para a gente fechar de uma forma mais explicativa, né, e tirando essas dúvidas. Tem gente que ainda tem dúvida, o prazo, quanto tempo você pode devolver. Prazo sempre vai ter, então, dúvida sempre vai ter. A parte do Código de Defesa do Consumidor que as lojas têm tem uma coisa bem interessante, porque a lei obriga que todas as lojas possuam um exemplar no estabelecimento. Que, por exemplo, o consumidor está lá no meio de uma situação, para ele parar, ir até o PROCON ou ligar até o PROCON, não precisa. Ele pode solicitar o Código de Defesa para a lojista e acessar, olhar lá mesmo, ver quais são os direitos dele. Com relação à troca, existem vários critérios. Por exemplo, existe a questão da oferta. Quando o consumidor vai até o estabelecimento comercial, ele compra uma coisa e depois se arrepende, isso não existe. O direito de arrependimento ele é exclusivo para compras fora do estabelecimento comercial. Então, aqueles 7 dias que ele tem é quando ele compra fora do estabelecimento. Mas tem lojas que fazem essa política de oferta. Então, você compra e tem um prazo X que ela oferece, 10, 15, 20 dias para trocar. Aí é uma oferta. Se a empresa trabalha com isso, ela é obrigada a cumprir essa oferta que ela fez. Então, aí vai depender do prazo que a empresa dá. Só que se está lá que ela faz a troca, ela é obrigada a trocar. E no caso de compras pela internet, que também é um momento aí, hoje eu acredito que... Hoje melhorou um pouco, né? Isso que eu ia falar agora, capitão. Eu acho que houve uma melhora nesse sentido, mas no início era um Deus nos acuda. Você comprava uma coisa, vinha outra e queria devolver o produto, era complicado. Eu acho que houve uma melhora nesse sentido, né, Luana? Existe o direito do arrependimento, que é quando o consumidor compra um produto pela internet, por telefone, ou até mesmo aqueles vendedores ambulantes que vão na casa do consumidor oferecer. O consumidor tem o prazo de 7 dias para testar o produto, ver se é isso mesmo que ele quer e, se não quiser, ele solicitar a devolução, na qual o comerciante é obrigado a receber e ainda devolver o valor que o consumidor pagou. Mas eu digo assim, na questão da compra na internet, hoje existem ferramentas, instrumentos que asseguram a compra, né? A gente vê lá que tem, dependendo do site que você compra, tem alguns instrumentos, alguns selos de qualidade, que a pessoa, de repente, pode até ficar um pouco mais tranquila na compra naquele site, no caso. É isso mesmo. Tem vários sites também que funcionam como uma forma de consulta que o consumidor tem para saber se aquele site é seguro, se ele realmente cumpre as coisas que ele promete. E no próprio site existem vários selos, selo de certificado digital. É muito importante o consumidor observar a existência do CNPJ da empresa no site, porque são todas as informações, telefone para contato, e-mail, o CNPJ, porque são coisas que provam que a empresa realmente tem um cadastro, que ela atua de maneira lícita. Então, são ferramentas que o consumidor pode sempre procurar na hora da compra, sites de pesquisas que tem lá opiniões de outros consumidores que falam, comprei naquela loja, deu certo ou não. Então, hoje em dia, com a internet, realmente tem é muito amplo as opções que o consumidor tem para realizar uma compra segura. Hoje no site do PROCON, ou pelo menos há algum site no país hoje onde a pessoa pode pesquisar aquela empresa especificamente? Tipo site do PROCON, ele tem uma parte que chama os sites que não são confiáveis. Lá tem uma lista bem extensa de sites que já passaram por várias formas de questionamentos do PROCON e não resolvem as questões apresentadas. Então, aqueles sites estão naquela lista do PROCON, que são sites que a gente não recomenda, não compra lá. Interessante, tem uma ferramenta. É bom, né? Mais uma ferramenta. Uma consulta, né? Claro. Pelo menos o cara não vai comprar num site que já está dizendo que não confiável. E ela já adiantou que a lista é grande. Infelizmente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho
Voltaremos com o segundo bloco, hoje recebendo a Luana Garcia Maran, coordenadora do PROCON, além do vereador Capitão Neves, falando sobre essa ação que será realizada aqui em Tupã. No dia 11 de outubro, o PROCON móvel aqui em Tupã. E no segundo bloco, a Luana vai falar um pouquinho sobre mais sobre esse dia, né, as atividades que serão realizadas, o atendimento que será oferecido à população no próximo dia 11 de outubro. Daqui a pouquinho, a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.